como estão? Então sejam bem-vindos à 10ª edição do podcast mais caliente aqui do Futebol na Veia. Eu sou Lauren Berger e vou acompanhar vocês aqui nesses minutos de Latinos na Veia. E estamos aqui junto com uma equipe de reportagem excelente que vai contar tudo para vocês sobre os principais acontecimentos do nosso futebol latino. Então aqui você fica por dentro de tudo que está acontecendo na Argentina, no Chile, na Colômbia, Paraguai e Uruguai. E olha, estamos cheios de novidades aqui. O que está acontecendo, né? As crises, cancelamento de campeonato, sobre como que tá, né? As equipes durante a quarentena, sobre quais as medidas que estão tomando e olha, muito mais. Então fica aí ligadinho aqui com a gente que você vai ficar atualizado sobre tudo que está acontecendo. Mas, antes de tudo, quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da bola, do futebol nacional e internacional? Então acessa lá, www.futebolnaveia.com.br, que lá você fica por dentro de tudo que está acontecendo no futebol. Temos prognósticos, pós-jogos, pós-rodadas, notícias para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo sobre o retorno de campeonatos, de treinamentos, cancelamentos de ligas. Então, lá você fica sabendo de tudo, fechou? Então acompanha lá, www.futebolnaveia.com.br. E agora a Valéria Contado vai contar tudo pra gente sobre o que está acontecendo no futebol argentino. Na semana passada, trouxemos aqui a informação de que a temporada de futebol argentino seria encerrada e que não haveriam rebaixamentos até o ano de 2022. A decisão da Associação de Futebol Argentino, a AFA, foi anunciada na última segunda-feira, dia 27 de abril. Mas a notícia não agradou grande parte dos jogadores que disputam os principais campeonatos do país. Segundo o veículo Olé, os capitães de equipes que estão na Superliga e em outras divisões realizaram reuniões virtuais e levantaram até mesmo a possibilidade de uma greve. Os atletas alegam que jogar um campeonato sem rebaixamento ameaça a renovação do futebol, que é parte fundamental do esporte. Sérgio Marchi, secretário-geral do Sindicato dos Jogadores e porta-voz dos atletas, afirmou que eles são contra essa decisão. Os jogadores também estão preocupados com o cumprimento das obrigações contratuais por parte dos clubes, já que cerca de 2.000 deles terão seus contratos encerrados no meio de 2020. Por outro lado, Nicolás Russo, presidente do Lanús, vê as coisas de um modo diferente. Ele afirmou que o fim do rebaixamento pode ser um meio de acomodar o orçamento de grande parte dos clubes e que, sem isso, cerca de 25 ou até mesmo 30 deles poderiam sucumbir em meio à crise e desaparecer do futebol. Lembrando que a crise do coronavírus está afetando a economia dos esportes. Os clubes lutam para se reorganizar financeiramente sem a renda de bilheteria e as verbas de TV. Todo mundo que gosta de futebol, todo mundo que pratica futebol, todo mundo que ama e que vive de futebol está torcendo para que o esporte possa voltar logo, mas é preciso lembrar que o futebol só deve voltar quando for seguro, tanto para os atletas quanto para a comissão técnica, o staff, todas as pessoas que acompanham os jogadores e os clubes nesse momento. Então, para que isso aconteça, todos precisam se conscientizar e ficar em casa quando possível. Eu sou Valéria Contado, repórter do Futebol na Veia, para mais um podcast na Veia e até a próxima edição. Graças, Valéria, e a situação, né? A gente falou no último podcast que a Federação Argentina cancelou o torneio e aí, né, a repercussão dos jogadores e o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Mas agora, sem muitas delongas, vamos até o Chile, onde o André Borges vai contar tudo o que está acontecendo sobre lá. É contigo, André. Pois é, gente, enquanto não tem nenhuma partida de futebol acontecendo no planeta inteiro, as negociações e acordos vão se destacando no meio futebolístico. E aqui eu vou trazer algumas informações, poucas no momento, mas importantes, que interessam alguns clubes brasileiros que estão interessados em alguns bons jogadores do futebol chileno. O meu primeiro destaque vai para o jogador Eduardo Vargas. Você se lembra dele? Ele já atuou pelo Grêmio,
uma época, ele se destacou principalmente na Universidade de Chile, nos anos de 2011, 2012, e ele atuou por um tempo na Europa. Atualmente ele está no Tigres do México, mas ele, segundo o site chileno chamado La Quarta, o Atlético Mineiro está interessado no atacante. Na verdade, eles já estavam interessados antes, mas as negociações não deram certo e eles desistiram. Mas segundo o ex-diretor de futebol do clube, o Rui Costa, o Atlético Mineiro está se interessando novamente, principalmente pelo fator Jorge Sampaoli. Sampaoli, que já trabalhou com o Eduardo Vargas na Universidade de Chile na época de 2011, quando ganhou a Copa Sul-Americana, inclusive. Então, se caso o Jorge Sampaoli pedir, o Atlético Mineiro vai fazer de tudo para trazer o Vargas para a equipe. Inclusive, o Atlético Mineiro está precisando porque o clube, o Galo, foi eliminado de competições importantes, como a Sul-Americana e a Copa do Brasil. E o meu outro destaque vai para o jogador Arturo Vidal, que atualmente está no Barcelona. O volante ele está despertando o interesse de alguns clubes, e 3 que eu destaco, que são a Inter de Milão, o Manchester United e o Newcastle. Mas tem um clube que entrou na parada, que faz parte da Major League Soccer, a MLS, que é a liga de futebol lá dos Estados Unidos. Quem se interessou foi o Inter Miami, cujo dono do clube é o inglês David Beckham. Então, entre 3 clubes importantes, agora quem entra é o novato Inter Miami. Será que o Arturo Vidal vai aceitar jogar o campeonato estadunidense? Campeonato de futebol lá? Veremos nos próximos capítulos. Por enquanto, daqui do Chile é isso, gente. Aqui quem falou foi o André Borges, do podcast Latinos na Veia para o Futebol na Veia. E aí no Chile, então, muito obrigada, André. Temos as negociações esquentando, né? Deixando os climas mais quentes, né? O mercado da bola sempre tá pegando fogo. E aí, será que Arturo Vidal pode ir para os Estados Unidos? Será que Eduardo Vargas vai para o Atlético Mineiro? Vamos descobrir em breve, viu? E o André vai contar tudo pra gente quando as negociações fecharem. E agora a gente vai para a Colômbia com o Lucas Ferreira, que vai contar tudo pra gente também. É contigo, Lucas! Assim como grande parte do mundo do futebol, o campeonato colombiano também vive incertezas em sua continuidade. Nos últimos dias, diversas possibilidades são debatidas através de videoconferência e os dirigentes estudam a melhor forma de continuar a competição. Uma alternativa que surgiu nesta última segunda-feira foi da cidade de Cali sediar o torneio. O local acredita que sua infraestrutura será o suficiente para abrigar os clubes e dar alegria aos torcedores que estão com saudade do torneio. Abre aspas, estamos seguros que com o apoio dos municípios de Palmira, Tuluia e nossas equipes de contingência, podemos devolver o futebol ao povo colombiano. Mas para isso ocorrer, o governo nacional precisa aprovar a ideia, fecha aspas, declarou Carlos Diago à Rádio Caracol. Apesar de toda a boa intenção da cidade colombiana, a presença da torcida é inviável, mesmo que de maior aceite a oferta, os jogos serão realizados sem público. Vamos para o mercadão da bola. Alvo do Palmeiras, Daniel Munhoz, diz não ter pressa para deixar a Colômbia e freia interesse alviverde. O jogador colombiano, titular absoluto do Atlético Nacional, afirmou que não tem pressa para deixar a Colômbia, esperando fazer história nos Redologans e posteriormente jogar na Europa. Abre aspas, agora não tenho pressa de sair do Nacional, porque estou na minha casa, eu me sinto feliz, contente, tenho o apoio de todos. E como filho pródigo, por que sair da casa dos pais se ali você tem tudo? Neste momento, não tenho essa pressa de sair. Quero me consolidar aqui, sair pela porta da frente para outro grande clube, um clube europeu, porque também é meu sonho jogar na Europa e marcar meu nome na história. Fecha aspas, declarou Daniel Munhoz. Um velho conhecido da torcida do Atlético Nacional, Alejandro Guerra, poderia estar de volta retornando ao clube. Ele demonstra muito interesse, já que está encostado no Palmeiras, seu atual clube. O jogador que ganhou
3 campeonatos colombianos e uma Copa Libertadores da América com o Atlético Nacional, demonstra muito interesse em retornar à sua antiga casa. Aqui quem fala é Lucas Ferreira para os Latinos na Veia. Muito obrigada, Lucas. E aí, incertezas, né? Um cenário que quase todos os clubes, quase todas as pessoas, na verdade, né, têm vivido, né, sem saber o que vai acontecer no próximo dia. Então, diversas possibilidades sempre vão ser debatidas, né, e ainda bem que estão sendo no futebol colombiano através de videoconferências, né, porque lembrando sempre que o distanciamento social é cada vez mais importante. E agora Yuri Murta vai contar sobre o Paraguai e o que está acontecendo no futebol dos nossos vizinhos. É contigo, Yuri. Fala, amigos latinos. Aqui no Paraguai, o futebol está sendo recalculado, digamos assim. A Federação Paraguaia está fazendo de tudo para que as soluções médicas sejam encontradas e para que o futebol volte em segurança ainda esse ano no país. A federação deu uma ajuda de 3 milhões de guaranis, moeda local, para cada time da primeira divisão. Esse dinheiro é expressamente separado para o pagamento de salários. Vale lembrar também que a federação se reunirá nesta quarta-feira, dia 6 de maio, com todos os médicos dos times, para que discutam medidas sanitárias e de saúde dos próprios jogadores para poder voltar em segurança. Lembrando que no final do mês tem uma data estipulada para que os clubes se reúnam mais uma vez para a definição de quando seria este possível retorno. A data mais pensada é que seja em meados de julho e que, consequentemente, o campeonato termine no final de agosto e início de setembro. Este foi Yuri Murta para o Latinos na Veia. E aí, então, né, a Federação Paraguaia também tomando atitudes como diversas outras federações de outros países, né, para ajudar a manter os clubes e a saúde do futebol, né, no país. Então, ajudas financeiras cada vez mais necessárias, né. Então aí, bela atitude da Federação Paraguaia de Futebol. Espero que o futebol retorne em breve, que a situação melhore em breve, para que o impacto financeiro nessa crise financeira seja cada vez menor. E agora é a vez de irmos para Giovana de Assis, né? Por último, mas não menos importante, que vai falar sobre o Uruguai, né? E como que andam as coisas lá, né? Como que tá a situação lá. Começamos falando sobre a entrevista exclusiva do jogador Pablo Siles do Danúbio ao Futebol na Veia. Ele falou sobre sua rotina e o que o clube tem feito durante a quarentena. O camisa 5, que tem ganhado espaço no elenco, não fez um bom início de campeonato. O time tem 2 empates e 1 derrota e ocupa a 15ª colocação na apertura. Em entrevista, ele falou que retornou à sua cidade natal e está mantendo a forma. Pablo disse estar treinando com um amigo, já que possui os materiais lá, e o clube envia um trabalho toda semana para os jogadores. A decisão foi da comissão técnica e, apesar de não ser o mesmo que treinar com os colegas de equipe, ajuda a manter o preparo. Mais detalhes você encontra no www.futebolnaveia.com.br. O Uruguai é o país sul-americano que mais utiliza os jogadores sub-21. O Observatório de Futebol CIES fez uma pesquisa sobre os principais clubes e competições do mundo. Segundo esse levantamento, o líder da América do Sul é o Uruguai, com o Defensor Sporting na primeira colocação do ranking. Esse trabalho foi feito com a soma das partidas e dos minutos em campo de cada jogador. O Uruguai é o 15º país nessa lista, com 21,1% de seus jogadores com menos de 21 anos. Segundo o relatório do Sport 890 do Uruguai, apenas 3 clubes estão arcando com 100% dos salários: Deportivo Maldonado, Liverpool e Torque. Os outros clubes colocaram seus jogadores no seguro-desemprego. A situação mais crítica é com o River Plate e rentistas, que não estão pagando salários. Apesar disso, estão atendendo situações mais específicas.
Giovana de Assis para o Latinos na Veia. Muito obrigada, Giovana. E aí, então, paralisação do futebol causando mais uma vez crise nos clubes uruguaios, né? E tá cada vez mais agravando a situação, porque, como a Giovana disse, apenas 13 estão pagando 100% dos salários, né? E essa crise financeira a gente vê em diversos clubes, tanto no Brasil, no Uruguai, no Paraguai. É uma situação complicada e a gente torce para que a crise financeira ela não perdure por muito tempo e que a gente possa ver em breve os nossos times voltando a campo, né? E era isso por hoje, né? Obrigada por acompanharem a gente até aqui. Mas antes de já nos abandonar, lembre-se de entrar lá em www.futebolnaveia.com.br. Lá você vai ficar por dentro de muitas coisas que estão acontecendo, né? Todas as medidas, notícias, informações do mundo da bola que está cada vez mais confuso, cada vez mais cheio de novidade. Já aproveita também e vai lá no nosso Instagram, em @futebolnaveia.br, que lá também você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da bola. Também estamos no Twitter, em @FNVBR. Se tá ouvindo a gente pelo YouTube, aproveita e já comenta o que achou, o que acha que os times, né, devem fazer. Comenta aí o que achou, beleza? Aproveita também, já se inscreve, dá o joinha, compartilha aí com os amigos. E também ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as vezes que os nossos podcasts vão sair, viu? E se tá pelo Spotify ou pelo Anchor, também segue a gente, beleza? Era isso por hoje, eu encontro você semana que vem. Tchau, tchau!